Olá, muito boa tarde. Espero Boa que tarde. você se sinta confortável e estar aqui com a gente hoje, né, Ian? É verdade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa live de dicas rápidas, né, da Mood. Muito Da feliz de estar Mood. aqui hoje. E a Mood é uma empresa de estratégia educacional e inovação, né? A gente consegue construir, montar cursos, tem cursos online, né, em formato SCORM ou em LMS. Nós temos, palestras, cursos, enfim, tudo voltado realmente para uma educação mais inovadora. E a nossa proposta aqui são dicas rápidas, para que você possa agregar aí no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta muito interessante, que eu percebo que a proposta dela é muito mais voltada à inteligência artificial generativa, mas ela é muito mais voltada para que a gente faça com que o estudante pense. Não é uma ferramenta para trabalhar para nós, no sentido de fazer tudo e deixar tudo pronto, né, Ian? É É verdade. uma ferramenta que Né? vai nos ajudar a construir, não é? Isso mesmo. Diferente de. A proposta da ferramenta é trazer uma nova visão de como se deve usar a inteligência artificial, né? Como auxiliadora de um processo de criação. Não criar algo do zero e você se apropriar disso, né? É você construir em conjunto com a Uhum. ferramenta. Então, acho que vai ser muito válido para a gente aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma muito inteligente e que possa, sim, nos ajudar a reforçar senso crítico, construção, né, de autorias, ter materiais autorais, não é verdade? Então, vamos É embora? verdade. Será Vamos que tem lá. alguém aí Vamos ao essa. vivo, Ian? Bem, por enquanto ninguém deu um olá. Quem tiver ao vivo aí, Nenhum se tiver alguém ao vivo. comentário? Não, nenhum comentário. Manda um boa tarde pra gente aí, pessoal, pra gente ver. A gente já manda um alô pra vocês também. Vamos ver. Então tá. Beleza, Beleza. então eu vou deixar você à vontade aí, vou ficar aqui nos bastidores, tá? Ah Obrigado. Olha lá, ó. lá. Oba! Guilherme, E Jéssica. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo ó, a tranquilo? Jéssica aí. Tudo bom, Jéssica? Que saudade. Ô, Guilherme, de que cidade que você é? Fiquei curiosa. A Jéssica eu não vou perguntar, que a Jéssica é de Maringá. Tá sabendo, Ian? Não, não tava sabendo não. Agora tudo É, pertinho de você? tudo pertinho de mim. E pra quem não sabe, o Ian tá lá em Goiás, né, Ian? Isso A mesmo, aqui gente no interior de forma uma, Goiás. a gente forma uma equipe de multilocalizações. Ah lá, ó, o Ribeirão Guilherme é Preto, a de São Paulo. Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Bem-vindo, bem-vindo. Então, é, legal. Eu vou ficar então aqui para poder ir ajudando você nos comentários. E se tiver algum comentário aqui, eu te chamo, tá bom? Verdade. Tá bom. Obrigado. Vamos embora. Vamos embora. Então, pessoal, como a gente começou ali, não sei, talvez alguém chegou um pouquinho depois, né? A proposta de hoje é apresentar essa ferramenta, chama TextFX. É um projeto criado em parceria com o Google, mas não é só do Google, é do rapper e professor do MIT, Lupe Fiasco, né? E a ideia por trás dessa ferramenta é que ela seja uma auxiliadora no processo de criação de textos, né? Ele mesmo fala, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial para rappers, escritores e wordsmiths, né, que seriam a galera que trabalha com escrita mesmo, né, poetas também, né, enfim. E a ideia dessa ferramenta é que você dê para ela algumas características ou até mesmo palavras, né, e que ela expanda a sua visão, te faça ver a mesma palavra por outros pontos de vista, né? E a gente vai ver isso mais profundamente, mas é muito interessante mesmo. Essa ferramenta ela foi construída por cima de uma tecnologia do Google que a gente chama de Palm API, né? Essa Palm API é uma tecnologia que o Google disponibiliza para qualquer um criar seu modelo de inteligência artificial,
né? Mostra até o processo, tem um vídeo até mostrando o processo de como é que eles criaram essa ferramenta, né? E é bem interessante mesmo, né? A proposta é muito legal porque você consegue usar os modelos do Google que são muito bons e criar IA generativas, né? Na sua grande maioria de modelos voltados para a geração de texto, né? Que a gente chama de Large Language Models, né? Que são similares ao ChatGPT, o Bard, né? Que vocês já estão aí. Se você acompanha a internet nos últimos 1 ano, você provavelmente já deve estar cansado e careca de ouvir falar sobre, né? Beleza, eu vou compartilhar com vocês aqui o link da ferramenta, caso vocês já queiram ir dando uma olhadinha aí em conjunto, tá? Eu vou mandar aqui. Só me sinalizem aí se chegou para todo mundo, tá? Mandei nos comentários para vocês. Quem não conseguir, é só É. digitar TextFX no Google. Oi? Não, eu pego aqui, pode deixar. Ele tá só pro canal, quem tá no canal do YouTube. Mas Tá no manda aqui canal no do meu YouTube? manda no meu WhatsApp que eu coloco no LinkedIn também. Tá bom. É porque aqui ele fala que manda para tudo, mas ele não manda para tudo mesmo, né? Não. Ah, tá. Não, beleza. Então tá, então, mandei para você, mas basta pesquisar TextFX, que vai ser esse primeiro site aqui. Vocês vão deparar no primeiro site, que é o... Eu não sei se eu tô compartilhando, se eu tô compartilhando só a janela específica, mas... Bem, só digitar TextFX no Google, que ele é o primeiro link, né? Bem, vocês podem ver esse vídeo de apresentação, mas descendo aqui, vocês vão dar de cara com a ferramenta, né? A ferramenta, na verdade, são 10 ferramentas, olha só que legal. TextFX é o nome que a gente dá para esse agrupamento de 10 ferramentas, e cada ferramenta ela te mostra e apresenta características diferentes em relação ao input, ao texto que você colocar aqui para ela, né? E nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre cada uma delas de maneira bem tranquila, bem dinâmica, para a gente ir já testando, já vendo, mexendo um pouquinho. Mas eu quero que vocês notem que todas essas ferramentas existe uma coisa que não muda nelas, que é essa temperatura aqui, né? É uma ferramenta que atualmente gera texto apenas em inglês, né? Inclusive aí para os que gostam de explorar aí, já que foi feita num API do Google que é aberta, quem sabe um bom projeto não seria pegar essa API e fazer essa mesma ferramenta só que em português, treinar um modelo em português dessa ferramenta. Seria bem interessante, não é mesmo? Essa opção temperatura, ela diz o quão fiel o output vai ser ao que você colocou aqui, né? Quão fiel vai ser a saída, porque você coloca uma coisa, você coloca uma palavra, uma frase, um conceito, né? Ele mesmo fala uma coisa ou um conceito. E quão quente, né? O quão próximo, o quão distante o resultado será disso, né? O que vai influenciar isso é a categoria aqui da ferramenta. São 10 ferramentas e vocês vão entender agora cada uma delas, né? O Simile, que é esse primeiro aqui, ele vai criar uma imagem concreta, né, que ilustra um conceito de maneira óbvia, bem óbvia mesmo, né? Isso fica mais claro quando você tenta gerar alguma coisa aqui, né? Mas ele vai criar um simile sobre alguma coisa, né? Eu vou colocar, por exemplo, em inglês, né, a hand, né, que seria a mão, né? Por exemplo, eu vou mandar dar um run aqui e ele vai gerar para mim. Eu cliquei 2 vezes, ele gerou 2 vezes, né? O que seria um símile? Ó, a hand is like a river, sometimes calm and serene, and sometimes rushing and turbulent, né? Aqui eu dei a mão e ele vai criar um símile, ele vai criar, bem, como se fosse, é difícil de traduzir, né? Mas é como se fosse ilustrando esse conceito, né? O que seria uma mão, né? Aqui no caso ele fala que a mão seria como um rio, às vezes é calmo e sereno, mas às vezes pode ser turbulento, né? Rápido, estrondoso, né? De certa forma, né? Olha só esse de baixo aqui, eu coloquei a mão também e o que ele me gerou? A mão dela era como uma borboleta, delicada e frágil. Ainda assim, de maneira surpreendente, forte, quando eu precisava, né? Quando eu precisava, ela era forte. Então,
O O melhor de símile, tudo é a entonação, né, na hora da poesia, como é que é? A mão dela a mão dela era como uma borboleta, delicada e frágil, ainda assim surpreendentemente forte quando era preciso, né? Mais ou menos isso. Então, o símile, ele vai criar conceitos a partir da palavra que eu dei. Eu dei a hand aqui, mas eu poderia colocar, por exemplo, medo, né? Fear. Ele vai me dar um conceito abstrato sobre isso, sabe? O medo era uma besta. Tararara. Se você tiver com dificuldade em relação ao idioma, alguns navegadores, se você clica com o botão direito, tem a opção aqui ó, de traduzir para o português. O Google e o próprio Edge ele tem essas opções nativamente, você pode traduzir, né? O Opera eu não sei se tem, mas os mais famosos eles sempre geralmente têm. Ou aqui em cima também tem um botãozinho de tradução que vocês conseguem traduzir, né? O medo era uma besta que roía minhas entranhas, rasgando minha sanidade com seus dentes afiados, né? Então, às vezes você quer explorar um conceito de uma palavra e o símile ele te ajuda a explorar esse conceito, obviamente de maneira mais abstrata, mas é legal porque você pode ver diferentes pontos de vista sobre o mesmo conceito ou coisa, não é mesmo? Bem tranquilo? Alguma dúvida sobre símile? Acho que não, né? Bem tranquilo. Bem, explodir, né? Ou explode em inglês, né? É basicamente você deixar essa aqui, eu acho que ela funciona melhor em inglês, essa ferramenta explodir, por isso que eu vou tirar a tradução, né? Ela vai explodir as palavras, quebrar as palavras em, como é que eu posso dizer, em palavras que têm o som parecido ou frases que têm som parecido, né? Por exemplo, em português, né? Eu até anotei aqui de cantinho alguns exemplos antes, né? Comprometido, né? Estou comprometido. Ele quebra, por exemplo, para uma palavra como, por exemplo, como prometido. Veja que como prometido é outra coisa, diferente de comprometido, mas que quando você fala elas parecem uma com a outra. Por exemplo, provoque. Eu posso também ter prove que, né? Prove que, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Você pega uma palavra, você quebra ela e em palavras que têm uma pronúncia parecida, né? Por exemplo, vamos colocar rei aqui em inglês, king, né? Vamos ver o que ele gera pra gente, né? Kink, né? Seria um exemplo de palavra. Kind, né? Então, king de, né? Mais my king, né? Então ele às vezes é difícil, né? Porque você precisa saber um pouco de inglês, mas quem sing, né? Quem performs a song, né? O quem cantando parece com king. Quem sing, né? King. Então ele vai basicamente pegar uma palavra e quebrar essa palavra em outras palavras que têm a sonoridade e parece mais ou menos. Isso é muito útil quando você está escrevendo talvez poemas ou fazendo um rap mesmo, porque daí você tem a questão da métrica, né? E isso aqui deve ajudar bastante na hora que você está construindo. Às vezes, se você tiver dúvidas sobre como funciona cada uma dessas aqui e você quer entender mais profundamente, você pode fazer duas coisas. Você pode apertar aqui em ver como o Loop usa isso, que o Loop é o rapper e professor da MIT que eu falei. But yes, explode. What does it mean to explode? Nice little color. Baixar um pouco. Ele vai ensinar mais ou menos como é que ele usa essa ferramenta, né? E você vai ter a visualização de como é que seria um exemplo prático de uso, né? Outra coisa que você pode ver é aqui, ó, look under the hood, né? Ou seria, tradução seria olhar debaixo do capô, né? Aqui você consegue ver mais ou menos como esse modelo foi treinado, né? Essa aqui foram as palavras que eles deram e eles falaram, ó, tem que ser uma coisa parecida com isso. Então aqui você vê que palavras eles usaram para poder treinar esse modelo. Então o modelo Explode, aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, defeat, né, que seria defender. Da fit, né? Seria uma palavra parecida, se tratando da sonoridade, mas com um sentido totalmente diferente, né? Da fit, dos pés, né? Seria alguma coisa Uhum. assim, né? Nos ajuda muito também a trazer à tona a nossa memória de longo prazo, né. Então ele traz essa palavra que é muito próxima,
E aí a nossa memória pode buscar outra palavra ainda, né, para a gente poder fazer essa aproximação aí, essa Essa aqui composição. essa aqui foi pra mim que quando eu estava lendo isso aqui pra tentar entender, né, que eu bolei cada Uhum. uma dessas ferramentas e fiz anotações e tudo mais, essa aqui foi a que me fez realmente Chama mais entender essa aqui, que é hã, surprise, né. hã. Surprise, o output é surprise, né, só que de um cavaleiro, né, o Uhum. Sir Aham. Camelot, né, É. surprise. Bem interessante. Que será que o Beleza. povo que tá assistindo, será que o Guilherme que tá aí ainda ou a Jéssica estão gostando, tá atingindo aí a vamos ver, né, eles vão Vamos ver. falando aí, a gente pode interagindo ao mesmo tempo que você vai explicando, né, Ian. É, podemos sim. Vamos lá. Eu tô aqui com o chat aberto, olhando de tempos em tempos para ver se alguém manda alguma dúvida, alguma pergunta, né? Dá alguma dica também de uso, né? Porque a gente tá aqui para construir juntos, né? Aprender juntos, né? Beleza. Unexpected, né? Esse aqui eu acho que vamos ver se funciona em português, né? Inesperado, né? Basicamente você vai dar uma palavra, um conceito, e ele vai gerar uma cena inesperada com aquele conceito. Esse aqui é muito legal, né? Por exemplo, playing videogames, né, por exemplo. Ele vai dar uma cena inesperada com aquela coisa que você colocou aqui. Por exemplo, jogar videogames enquanto paraquedismo, né? Assim, por conta da tradução, ele traduziu meio errado, mas seria jogar videogame enquanto você pula, né? De um paraquedas. É bem inesperado, né? Jogar videogame com um joystick que é feito de um crânio humano. É bem inesperado também, né? Jogando videogames em uma batata, né? Eu acho que isso é impossível. Mas veja bem, ele vai Não, gerar não então. é, Oi? Não é não é. impossível. Não, Jogar eu já vi é com jogando Make você com consegue trabalhar aham, com que Make você ela gera consegue acertar energia, não bastante. é? Isso, por conta da corrente elétrica. Eu Perfeito. já vi, Então, agora eu é lembrei, inesperado, mas não é impossível. eu já vi uma pessoa jogando Dark Souls com isso. Dark Souls é conhecido por ser um jogo muito difícil, né? Mas é bem interessante. Então você coloca palavras e conceitos e ele vai gerar uma cena totalmente inesperada. Isso ajuda muito no processo criativo, porque pode gerar novas ideias, né, de coisas que você pode criar ali, né, de conceitos, explorar as coisas também por diferentes perspectivas, né? Jogar videogame com um controle gigante que é feito de purê de batatas. Ele gostou de batatas aqui, né? Bem, eu acho que essa é bem fácil, bem tranquila de entender, né? É isso. Cadeia, né? Ele vai criar uma cadeia de itens semanticamente relacionados, né? O que seria isso? Aqui, por exemplo, se eu colocar carta, vamos tentar colocar carta. Eu vou primeiro em inglês, depois eu traduzo o seu, mas vai dar certo, né? Letter. Se eu colocar carta, ele vai semanticamente colocando coisas que estão uma relacionadas com a outra, né? Aqui vai funcionar em inglês tranquilamente, né? Carta, correio, caixa postal, correios, trabalhador, emprego, contrato, né? Vamos ver o próximo que ele gerou aqui. Carta, envelope, correio, escritório, edifício, estrutura, ponte. Então você vê que uma coisa está ligada semanticamente à outra, né? Ele vai colocando coisas que estão muito próximas uma da outra e talvez isso possa ser útil em alguns momentos, né? Que você está descrevendo cenas, né? Às vezes, beleza, eu falei da carta, mas eu quero um lugar para essa carta, eu quero alguma coisa que tenha relação com essa carta. Isso aqui vai te ajudar nesse sentido, né? Bem tranquilo também essa ferramenta, né? POV, né? Ou Point of View, né? Aqui é onde realmente ele vai te dar um tópico por diferentes pontos de vista. E quando ele fala diferentes pontos de vistas, pode ser até um pouco, às vezes, é bem gritante, na verdade, esses pontos de vista, né? Você coloca uma coisa e ele vai te mostrar várias visões sobre aquilo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o chat aí. Vamos ver se esse chat está interagindo. Alguém do chat aí dá um exemplo de que eu posso colocar aqui para testar. Vamos interagindo aí. De preferência em inglês, pessoal.
Tem alguma sugestão, Carol? Ai, não Pra sei. gente tentar? Vamos ver. Sugestão. Ah, não tenho? Vamos da carta mesmo. Eu vou colocar aqui glasses, então, que seriam Tá. óculos. Eu vi que Óculos. você tá Aham. com os óculos aí. Tá. Vamos ver. Glasses, né? Olha só o que ele gerou pra gente. Vou traduzir agora. Os óculos são como óculos de sol embutidos para quando você está se sentindo sombreado. Eu acho que por conta da tradução, vamos ver todos aqui, para ver que pontos de vista eu vou mostrar em inglês para ver se eu consigo. Não, Glasses, pega só uns 2, 3 só. vamos ver. Vamos ver aqui então. Traduzir. Os óculos fazem você parecer mais inteligente, mesmo que você não seja. É um ponto de vista sobre alguma coisa, né? É. Os óculos são acessório perfeito para esconder uma ressaca. Também é verdade. É outro ponto de vista sobre o mesmo objeto, né? Os óculos são uma declaração de moda, não apenas uma necessidade. Ou seja, tem que usar óculos, né? Uhum. Os óculos são uma declaração de moda, basta perguntar para Harry Potter. Olha só que legal. Então, essa ferramenta eu tô na ferramenta. Ah, tô certo. Tá, Essa tá certo. ferramenta que eu vi, ela então vai mostrar diferentes pontos de vistas sobre diferentes assuntos, né? Como é importante Então, isso pra criatividade, né? isso aqui ajuda demais, né? Às vezes o que falta para você ter aquele estalinho, aquele insight que vai ser realmente inovador é essa questão do ponto de vista, não é mesmo? Ian, você acha que, como a gente está falando bastante de criatividade, você acha que a gente pode sortear um curso gratuito do curso de criatividade que a gente começou hoje a abrir inscrições para fazer abrir para fazer inscrições? Você acha que a gente Podemos, pode sortear um curso 100% gratuito para o Guilherme, pra Jéssica e para quem mais estiver nos ouvindo? acho que podemos sim. Ao final a gente pode sortear. Daí quando eu passar a palavra para você, eu deixo você sortear aí pro pessoal e vamos, Não, vamos vamos fazer que vamos. É assim, um eu vou curso. deixar o formulário. Daí pode ser que alguém assista logo depois e tal, daí amanhã a gente sorteia, pode ser? Pode ser, ou as Ou pessoas mandam, segunda, né. ou quem tiver aí no final, né? Na verdade, dá um lá e a gente pega o nome dessas pessoas também, né? Isso, fechou então. Uhum, fechou. Vou fazer um formulário. Beleza, aliteração, né? É, basicamente é criar palavras específicas do tópico que começam com a letra escolhida, né? Por exemplo, deixa eu. Tá, beleza, tá em inglês, perfeito. Eu vou colocar, por exemplo, animals. Olha o que isso aqui vai me gerar. Ele vai me mostrar, por exemplo, quer ver? Outras. Quer ver? Ó? Deixa eu ver, eu acho que animal não foi. Isso. Aqui, por exemplo. Quando eu coloco animals, ele vai buscar. Ah, tá. Dentro de todos os animais, qual geralmente é a primeira palavra que começa o nome desses animais? Né? Por exemplo, cidades. Qual é a letra mais comum de começar o nome de uma cidade? Né? Seria a mesma coisa para animais. Então, ele percebe que em inglês, a palavra que tem mais animais, a palavra que mais. O nome dos animais mais começa com é a letra A, né? E ele vai me dar aqui, ó, albatroz, alligator, né? Alpaca, amoeba, anaconda, formiga, né? Que é ant, né? Enfim, ele vai me dar antílope. Então ele vai me dando palavras que desse tópico animais, mas os nomes que começam com a palavra mais utilizada dentro desse tópico, né? Que seria a letra A. Eu poderia fazer a mesma coisa com cidades, né? City, né? Vamos ver aqui. Ele vai me dar Abu Dhabi, é uma cidade. Accra é outra cidade. Adelaide é outra cidade. Alexandria é outra cidade. Pelo visto, animais e cidades, ele me deu várias que começam com A. Mas pode acontecer, por exemplo, dele te dar Mônaco, né? E daí, usando a letra M, né? Madrid, Mônaco, Mumbai, Melbourne, Manila, Montreal, Munique, Milão e vai indo,
né? Bem, essa é a ideia dessa ferramenta da literação. Ele vai te dar, através de um tópico específico, várias palavras que começam com uma certa letra dentro daquele tópico específico. Aqui você pode selecionar, né? Eu posso selecionar se eu quero com B, se eu quero com K. Né? Todos os animais que ele conseguir com... Todas as cidades que ele conseguir com K. Cabul, Kansas, Kansas City, essa aqui eu não sei pronunciar. Kaohsiung, Karachi, Kassel, Katamandu, Khartoum, Kiev, né? Kingston, enfim. É basicamente isso. Aqui, ó, a Jéssica falando que a moeba é um protozoário. É um protozoário. Não, a Priscila, ó. A Priscila, tudo bom, Priscila? Aí, ó. Aí, por isso que não dá pra você deixar a IA no controle de tudo, tá vendo? Você tem que ter também um pouquinho de conhecimento, senão você pode ser... Ela pode levar você a alguns erros, né? Acrônimo, né? Aqui você vai criar um acrônimo usando as letras de uma palavra, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, juice, que seria suco, né? Ele vai me gerar acrônimos, né? Juice. Olha aqui que interessante. Traduzir para português, né? Mas eu acho que em português vai perder o sentido da acrônimo, né? Juice. Just us inspiring creative expressions. Apenas nós inspirando expressões criativas, né? Então ele fez cada uma dessas letras de Juice, ele criou uma palavra para elas. Just us inspiring creative expressions, né? Qualquer outra palavra que eu colocasse aqui, ele também faria. World, né? Vamos colocar world. Ele gera working over really long days, trabalhando por muitos dias realmente longos, né? Então, aqui você consegue gerar diferentes acrônimos, né? Fuse, você vai conseguir encontrar interseções entre duas coisas, né? E é bem tranquilo essa ferramenta, basicamente você vai dar duas palavras ao invés de uma e ele vai achar coisas que têm mais interseções entre uma e outra, né? Por exemplo, vamos colocar aqui love e deixa eu ver um carro, vamos ver, amor e carro, o que ele vai achar? Interseção entre essas duas coisas. Aqui, essa aqui funciona traduzindo, gente, olha que legal. Tanto o amor quanto o carro podem ser vistos como objetos de desejo. O amor por sua capacidade de nos fazer sentir felizes e realizados. E um carro por sua capacidade de fornecer transporte e liberdade. Né? Então ele vai sempre buscar essas interseções sobre o que você colocar aqui de input. Né? Você vai digitar uma coisa e outra e ele vai achar coisas que unem essas duas coisas, né? Inclusive coisas bem antagônicas funcionam também. Ele vai dar um jeito de achar alguma coisa que conecta as duas, né? Seja por bem ou por mal, né? Aqui, vamos ver outra aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Luva Gloves e uva. e grapes, né? Seria Uhum, isso? isso. Vamos ver. Tanto as luvas quanto as uvas podem ser associadas à cor roxa. Luvas com sua tonalidade roxa característica e uvas com sua pele e carnes roxas. Pode ser, se não for uma luva, Ó, se não for uma luva roxa. Tanto luvas quanto uvas podem ser associadas à cor verde. Luvas com seus exteriores de borracha verde, ele vai nessa de cores, né? Tanto luvas quanto uvas podem ser utilizadas para fazer vinho. Luvas para proteger as mãos das hastes afiadas das uvas durante a colheita e uvas para criar o ingrediente base para o vinho. Então ele vai tentar achar essas interseções que pode ajudar bastante num processo criativo, né? Bem, vamos ver essa aqui que é a cena, né, que vai gerar detalhes sensoriais sobre uma cena. Imagina isso aqui para um escritor, tá escrevendo um livro e ele precisa gerar esses detalhes, só que ele tá meio travado, ele precisa de uma faísquinha, né? Vamos ver aqui, por exemplo, deixa eu ver. Night, deixa eu ver. Pensar num lugar.
Gucci A esco Store, né? A loja da Gucci, hum, vamos pensar. bem Foi o que vem na minha cabeça. nossa senhora. O som da caixa registradora tocando enquanto alguém compra uma bolsa de $5.000. É bem característico do Gucci, né? É uma cena. Ele gerou pra mim uma cena, né? Uma exibição de óculos de sol que são tão caros que você nem pode se dar ao luxo de olhar pra eles. Né? A visão Engraçado de que um homem de terno. ele já Ah, já tem aquela proposta de valor inclusive, né, você falou de uma marca, isso. ele já trouxe a proposta de Isso, valor. ele já entendeu. Olha, você vê, tanto que o branding é uma coisa forte, né? A IA já entende o branding da marca Gucci, o peso, né? Financeiro, principalmente, né? A visão de um homem de terno Gucci carregando uma maleta Gucci, né? A visão de uma mulher experimentando um par de óculos escuros e se olhando no espelho. Então, assim, ele te ajuda a criar cenas, né? Classroom, vamos pegar uma sala de aula? Opa, faltou um S. Oh, peraí, fui no lugar errado. Classroom. A sensação de uma mesa de metal fria sob os seus dedos. Uma sala de aula, essa sala de aula não é muito legal, não. A sensação de uma mochila pesando sobre os seus ombros. Nossa, por que só coisa assim, né? O cheiro do pó de giz e livros didáticos antigos. A SA tá com um negocinho contra aqui, sala de aulas, né? O que isso significa, hein? O som da voz de um professor batendo. E se for então espaços de aprendizagem? Veja, Como é que se... porque parece que ele traz isso muito para o negativo, sala de aula, né. São Learning espaços de Spaces. Talvez aprendiza foi essa geração. Se a gente mandar gerar de novo, talvez ele gere com uma ideia completamente pode diferente. ser. Né? A visão dos alunos trabalhando juntos em projetos de Hum, grupo. viu? É, Já mudou porque completamente. porque quando a gente pensa em sala de aula, a gente ainda vê como em 1800, né, antes até da Revolução Industrial, a gente observa a sala de aula com uma carteira uma atrás da outra. E aí já quando a gente vai para metodologias contemporâneas, a gente fala em espaços de aprendizagem, aí você não precisa ter aquela sala de aula como seu espaço de aprendizagem especificamente, sabe, ela muda o conceito, e legal que a inteligência artificial já carrega isso junto, né. Que interessante. É verdade. Olha aqui. Você tava falando de, para mim, pelo menos, máquinas de venda mais cedo. Olha aqui. O sabor de um lanche de máquina de venda automática obsoleta, né? Provavelmente ele queria dizer antigo, mas aqui vem um tom nostálgico, né? Uma cena nostálgica. Bem interessante. Bem, desdobrar, né? Coloca a palavra em outras palavras ou frases, né? Então eu coloco uma palavra aqui e ele vai me dar frases ou outro conjunto de palavras que tem a ver, ele vai inserir aquela palavra no meio, né? Vamos ver aqui então. E aí, alguém tem alguma. É que vai demorar um pouco para chegar até o pessoal, né, mas se a gente vamos pôr piscina? Vamos lá, Olha só. Ele colocou numa frase, não tão legal, mas colocou. Hã. Acidente na piscina. Não, não, mas tá muito A negativo. macarrão. Hã. Hã? O Macarrão pessoal piscina. Provavelmente aqueles macarrão, né? De boiar, né? entendi. É, o pessoal Raia estava da comentando. piscina. Comentando o quê? Ah, eles estavam comentando quando estava na sala de aula, né, a Jéssica falou: "Nossa, só coisa pesada", daí a Priscila: "Pô, melhorou, né". A mesma Isso. coisa aí, vamos sair da piscina, vamos, sei lá, vamos pra uma floresta, vamos ver. Vamos ver. Vai dar pra gente. Floresta da Perdição. Hum, É um nome bem fantasioso, né? Quem for amante de é, fantasia aí, estiver escrevendo um livro aí, ó. Floresta da é, Perdição. O a que que tem, né? perdição. Que mais? Floresta de cogumelos Floresta? gigantes. Pai amado. Qual outra? Vamos ver outra aqui. Floresta. Dócil da É Floresta muito Tropical. é muito legal, né, porque ele nos Floresta ajuda dos nesse momento de Perdidos. brainstorming. Pensando na técnica mesmo de estimular a criatividade, quando a gente faz isso, a gente sempre tem uma palavra que acaba conectando com outra, que faz a gente gerar
novas propostas. Esse é o primeiro momento do brainstorm, né. Então, às vezes um brainstorm sozinho é um pouco limitado e a ferramenta nos ajuda a pensar em essas outras propostas de palavras diferentes, de contextos e a diversidade rica, né, que ele pôde trazer aqui para contribuir com a construção. Por isso que eu digo, é uma ferramenta que a gente pode usar na educação, pode usar, lógico, o brainstorm a gente usa para qualquer coisa, né, que é a a gente poder primeiro, sem julgamentos, os 10 primeiros minutos, trazer, palavras à tona, né, isso faz um movimento de memória de longo prazo ir para a memória de curto prazo, e isso, depois a gente vem com o julgamento e organiza as ideias. Então esse momento de 10 minutos sem julgamento, ter uma ferramenta de inteligência artificial generativa que pode nos ajudar, né, a trazer mais e mais ideias, isso não tira a nossa questão autoral, né, isso que é interessante, não tira o nosso senso crítico, É o astral verdade. que dá para coisa, né. Ó, aqui, ó, tem o Guilherme trazendo, exatamente, uma ideia que pode parecer sem ligação alguma pode nos ajudar a gerar outra ideia. E uma nova ideia, muito bem, é isso aí. Encerramos então? Justamente. Encerramos, né, é isso. Essa é a ferramenta que eu queria trazer para vocês. Nós aqui da Mood queríamos trazer para vocês. A gente viu essa ferramenta, a gente falou: "Nossa, a gente tem que levar isso pro pessoal, É, isso aqui tem um potencial para ser explorado bem grande", né. E a gente não viu ninguém falando dessa ferramenta até agora, né. é. Bem curioso a maneira que eu cheguei até essa ferramenta, né. Escutando música mesmo, eu escuto o Lupe Fiasco, algumas canções dele, e eu vi lá que ele lançou esse negócio com o Google, falei: "Nossa, tem que ver isso aqui". Deixa eu ver E o que que assim, é. o que você fala? Não, você falou na hora que você estava ouvindo, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o que que é, e fui lá e, nossa, que legal, é uma ferramenta de IA, né. Inclusive existe, eu vou compartilhar com vocês também, né, a aula inaugural do Lupe Fiasco no MIT, né, do curso de, Music and Rap Theory, alguma coisa assim, que é o nome do curso, onde ele fala um pouco das coisas que eu acredito que desencadeou essa ideia, né. É, Desencadeou essa ideia para essa ferramenta, é bem interessante, é muito né. legal conhecer o histórico, né, da Isso, assim, criativo, do processo criativo para a construção dessa isso, assim, ferramenta. obviamente ele traz mais pra escrita do hip hop, do rap, né, mas que é bem Uhum. interessante porque ele é uma questão da língua, né, do idioma, né, É. é bem E interessante. a Márcia aqui tá, seja bem-vinda, viu, Márcia? A Márcia tá falando que espero mais vídeos como dicas. Com certeza, nós já fizemos alguns, se você olhar aí na nossa página já tem alguns. E, esse mês de agosto a gente vai estar com dicas voltadas a tecnologias digitais. O mês que vem será dicas com tema um pouco diferente, mas sempre também a gente está aberto a ouvir aquilo que vocês precisam e etcétera. Eu não sei se você viu aí, Márcia, mas a gente está com sorteio, né, para o nosso curso, inclusive, se você puder compartilhar a telinha da landing page do curso para que as pessoas possam conhecer. Uhum. E e, e é isso, eu aprendo todos os dias, é uma galera muito nova, assim, eu sou a anciã, me sinto anciã, mas todo dia tenho que aprender, muito, né, com todos vocês, e isso eu vejo que é muito importante para a educação, né, a gente ter mais ferramentas para poder ajudar na educação. E esse curso é um curso, que começou ali na minha dissertação de mestrado e eu fui amadurecendo, amadurecendo, e hoje ele vem, pra trazer, esse grande desafio que é estimular a criatividade dentro das nossas aulas de forma transversal, né. Então aqui, ó, sobe um pouquinho ali, a gente fala muito no curso, sobre ferramentas cognitivas, sobre o micromundo, que aí já é uma visão de Papert, de aprendizagem criativa. A gente fala muito sobre práticas, então tem práticas falando sobre isso, né. A diferença entre criatividade, aprendizagem criativa e criatividade na educação, acho que todos esses 3 pontos a gente fala bastante e comenta, né, sobre
não só questões práticas, como também as teorias de aprendizagem que embasam todas elas, tá? Ah, legal, ó, aqui a Márcia dizendo que acompanha nosso canal, fiquei até orgulhosa agora. E a Priscila, seria interessante uma SD utilizando as dicas da ferramenta apresentada. O que é SD, Ian? Uai, não tô sabendo não. O que é SD, SD? Priscila? Eu gostei da ideia, mas eu... Parece interessante, parece É, é, SD. é. Viu? Cadê o... Vou colocar o link aqui do YouTube, né? Que você colocou. Você mandou para Isso, mim no no WhatsApp? WhatsApp, isso. Tá. Sequência didática. Ah, a gente tem uma... Que no nosso canal do YouTube, a gente foi colocando várias ferramentas de tecnologia. E aí, em todas elas, a gente acaba abordando um pouquinho como que você pode colocar isso em prática, né? Nesse caso aqui, dessa ferramenta, o próprio aluno pode construir em cima dela para apresentar alguma coisa para o professor, né? E, mas a gente pode pensar sim em alguma coisa. Gostei da dica, viu, Priscila? Obrigada, viu? Se tiver outros temas, fiquem à vontade. A gente está aqui para poder contribuir sempre. É isso, muitíssimo obrigada. Ah, coloca a página da Moody aí também, né? Vou mandar o link. Onde é que E tá a aqui? LP do curso também. Isso, então. Mandei aqui, vou te mandar para você. Ah, é aqui, ó. Mandei no lugar errado. LP E tá também vou aqui. pegar o site da Moody. Pronto. Então, fiquem à vontade, usem, abusem. No Instagram da Moody tem um nosso card, né? Que também tem muita coisa legal lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar Eu aqui que com agradeço, vocês. Pri. Até a próxima dica. Até a próxima. Até semana que vem, né? Semana que vem sou Semana que eu vem. daí. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu achar Você quer que eu o encerre nossa aqui? vinheta. Vou Ah, tá, botar a vinheta. vinheta. Ah, tá. Tchau. Tchau.